Boa tarde, estimados funcionários da Wayland Yutani Corporation. Eu sou o Kenar Eu sou a Gegé. e sejam bem-vindos a mais um episódio do Papinho Cinema. Cinema. E no episódio de hoje, em comemoração aí, ó, mostra sua caneca, mostra sua caneca. Já tá toda trajada com Alguém tá animado. os recebidos da série de Alien. Vira, outro lado. Ela está literal Aqui, com ó. água, então. Alien Earth. Yeah! Hoje falaremos sobre a franquia Alien no cinema. E vamos fazer o nosso ranking aí, do pior pro melhor, né? De todos os filmes. Dessa vez nós concordamos com o ranking. A gente chegamos- decidiu, a gente entrou num consenso, então a gente não vai cada um ter feito o seu ranking, né? Senão... Senão ia ficar muito tempo aqui, porque são 7 filmes. Mas acabou que a gente concordou em tudo, então... É porque um tempo atrás a gente reassistiu todos. A gente assistiu, tipo, toda a franquia e foi ranqueando. Então ficou mais fácil. Eu sou muito fã da franquia de Alien, tanto que Alien, o Oitavo Passageiro, tá no meu top 4 da Letterboxd, porque eu sou, tipo, apaixonado. Não é muito bom. E agora a gente vai discutir sobre eles. E assim, o último colocado é o filme que a gente mais tinha certeza. E não tem nem muita enrolação. O último colocado é Alien 3. Não tem como, cara. Esse filme, tipo assim, é terrível. Eu entendo. Tipo assim, o filme foi dirigido pelo David Fincher. Puta diretor, tá ligado? Não dá pra perceber. Só que, cara, é aquele bagulho. O David Fincher até meio que, tipo, já renegou esse filme assim, né? Porque, tipo, fugiu muito do controle dele, tá ligado? Ele não gosta do roteiro. Ele obviamente não teve controle criativo sobre o filme, porque toda a execução daquele filme é atroz. E, cara, tipo assim, pra mim esse e Alien Resurrection tipo, são horríveis no mesmo nível. É meio mas pau a pau, assim. a parada que faz Alien 3 ser o pior filme é que é literalmente na trama a Ripley ela cai na prisão lá, né? Numa prisão de segurança máxima, que só tem homens. São todos homens que foram... eles têm uma condição genética, né? Eles têm o cromossomo XYY. Então, eles seriam homens com mais testosterona e de tudo de ruim que eu aumentei, eles têm mais ainda. Então, eles são todos extremamente violentos e a maioria ali tá lá por ter cometido crimes sexuais e coisas assim. E o. Mano, pra mim, assim, a cereja do bolo da merda é que no filme tem um personagem que admite, tipo, ele ativamente ele fala que ele abusou de uma mulher, matou ela, e o filme dá um arco de redenção pra esse maluco. Tipo assim, o filme quer me fazer simpatizar com o cara que fez essa porra. Aí não dá, tá ligado? Tipo, porque o filme já é horrível. Tipo, tudo Não. já é chato, e já é feio, e ele ainda as tem cores isso. são feias, as cores são feias, o roteiro, assim... cara, não sei o que os roteiristas estavam pensando. O roteiro é muito ruim. E o fato de que, né, obviamente, spoilers, mas a Newt morre na queda da nave, tá ligado? A menina, né? É. Que a Ripley salva no segundo filme, né? Que elas tinham super um carinho ali um pelo outro muito grande. Inclusive, nos bastidores mesmo, a Sigourney Weaver e a atriz que faz a menininha, elas criaram uma conexão muito linda, porque onde estavam sendo feitas as filmagens, a família da menina não podia acompanhar ela. Então, só via a família nos fins de semana. Ela literalmente ficava sozinha aos cuidados da equipe a semana inteira. E só via a família nos fins de semana. Pô. E aí, quem fez esse papel de, tipo, cuidar mais dela foi a Sigourney Weaver. Ou River. E aí, só matam ela no filme seguinte, tipo... Não, o terceiro filme ele é terrível, cara. Eu acho que não tem nem muito o que falar. Não tem nenhum ponto, tipo, esse ponto. Cara, o filme inteiro é horrível. Tudo no filme é muito ruim. Eu acho que a única cena boa do filme é uma cena de, tipo, 10 segundos que ela acabou ficando famosinha depois, quando o filme saiu. Que é aquela cena nos chuveiros com o xenomorfo sim, atrás sim. da Ripley, que ela tá, tipo, na água lá e o bichão aqui vem. Eu acho que é uma cena bem legal. Ela ficou bem icônica. Mas de resto... Mas, cara, pra mim esse filme ele é tão. Eu não consigo nem lembrar direito dele. Ele é muito esquecível. Tipo, é chato. Ele não é nem chato, ele só, tipo, não acontece nada. Ele não tem nada de substancial, tá ligado? E essa falha moral do filme é... Puta, essa falha moral é uma merda. Tipo, o último lugar, tá ligado? E acaba com a Ripley morrendo, né? Tipo, ela se joga lá na... Exato, ela meio que se sacrifica ela ali, foi né? contaminada com o xenomorfo e aí ela se joga lá pra que ninguém faça mais nada. Pra meio que acabar com ele, mas obviamente eles deram um jeito de clonar ela.
E acho que essa é uma boa deixa pra gente falar o sexto filme. Porque o sexto colocado é Alien 4, Alien Resurrection, mano. Por muito pouco. Ele só está acima porque ele não dá um arco de redenção pra, Um né? abusador, É. mano. Tipo, mas, cara, eu acho impressionante como Alien Resurrection consegue desperdiçar um elenco bom, tá ligado? Tipo, você tem a Sigourney Weaver, que já era, né, quem ela era, tipo, mano, já tinha feito um nome e era a cara da franquia Alien. E aí eles trazem a Winona Ryder, que é tipo uma baita atriz, tem o Ron Perlman, que eu gosto bastante dele. E o filme é terrível, esquecível, muito feio. Nossa, a Ripley, aquele bebezinho Ripley de CGI, tá O ligado? Na bebezinho. cápsula, é tipo horrível, cara. Eu acho impressionante o quanto esse filme é ruim. É um filme que não envelheceu bem. Eu acho que justamente porque eles tentaram usar mais CGI ali no filme, não ficou legal, não envelheceu bem. E, É nossa. muito esquecível. Tipo, eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar de tanta coisa. E não faz tanto tempo assim que eu reassisti esse filme. É. Mas eu só não. Não tem nada no filme de substancial mesmo, tá ligado? Igual Alien 3, assim, é um filme completamente esquecível. E, tipo, ainda mais quando você coloca em parâmetro com o ápice que a franquia atingiu nos dois primeiros filmes, tá ligado? Com o, a sequência do James Cameron e o primeiro filme do Ridley Scott, tipo, e aí você vai pra esse, pro 3 e 4, eles são, tipo, as paradas mais atrozes do mundo, assim. Tipo, destrói tudo que a franquia tava construindo. É muito feio. Não, eles querem meter pra mim o clone Ripley que tem DNA de Alien também, porque ela tem uns superpoderes ali, ela começa a se comunicar com os Não, xenomorfos. Tipo assim, nada a cara. ver, nada a ver. Eu sinto que eles quiseram tentar expandir o universo pra fazer mais alguma coisa pra tirar ali o último suquinho de dinheiro da franquia, só que ninguém tinha boas ideias E pra esse filme se fazer. perde porque ele tem muito xenomorfo, né? Tem. Tipo assim, É. a parada do primeiro filme, que, tipo, é o que constrói toda a tensão no primeiro filme é que, pô, tem um xenomorfo na nave. O filme tem quase 2 horas de duração. O xenomorfo aparece por, tipo, menos de 5 minutos de tela. Tipo, o medo, a tensão constante de que ele pode estar aparecer em qualquer curva, ele pode surgir de qualquer canto escuro, qualquer buraco da nave, é o que traz atenção pro filme. E aí você chega nesse quarto filme e, tipo assim, tem 1 milhão deles o tempo inteiro, tipo, não tem nem mais um tom de ameaça, começa a se tornar quase cômico, tá ligado? Fica meio ridículo. Total. Paia. Paia. Infelizmente. Eu espero que a Sigourney Weaver tenha tirado uma boa grana do 3 e do 4 aí. É. Porque, pelo amor de Deus. E acho que meio que é isso, né, sobre esses. Acho que a gente tem mais coisa pra falar sobre os outros. Dos outros. Porque esses dois primeiros, que merda. E assim, Moving on. só um disclaimer aí. Se eu der umas fungadas aqui no microfone, família, eu tô meio gripado. Então eu tô com o nariz meio entupido. Então às vezes eu fico falando meio assim, porque Tadinho. eu não tô puxando tanto ar. Mas não podemos deixar de faltar com conteúdo pra vocês. E em quinto lugar, aí a gente começa a falar de filme que já é bom. Já são bons, Que Aqui já são todos bons. são bons. Tipo, daqui pra cima, tipo, eles só melhoram. Mas nosso quinto lugar, eu acho que muita gente vai discordar, Aqui vai começar a pegar, acho, mais a questão da polêmica. porque muita gente gostou bastante desse filme, e eu gostei bastante, mas, cara, os outros... Eu sinto que, na verdade, quanto mais eu penso em retrospectiva com outros filmes, mais eu quero baixar a nota um pouquinho também. Mas não tem como ser pior que os não. outros. Assim, é um filme maneiro. Nossa quinta posição fica com Alien Romulus, o filme mais recente aí da saga, né? Saiu no ano passado, dirigido pelo Fede Álvares, que tinha feito também o remake de Evil Dead, que muita gente gosta, de 2013. Tipo, já era um diretor que tinha mais conceituado na área do terror. E, cara, eu acho que, tipo, o que eu acho legal de Alien Romulus é que ele é claramente um filme feito por um fã. Tá ligado? Sim. E em todas as entrevistas, tudo que eu vi sobre o Fede Álvares falando da produção, tipo, o cara claramente era fã da franquia. Ele presta 1 milhão de homenagens. Ele retoma essa parada da franquia de utilizar muito efeito prático. Então tem muito vídeo dos bastidores, foi muito legal, né? Que eles construíram, tipo, animatrônicos, robôs reais que eram o xenomorfo, e aí botaram atores com roupas pra fazer as outras variações dos aliens que aparecem na nave.
Os planos de fora que a gente tem da nave foram feitos com miniaturas, eles construíram todos os sets. Tipo, isso eu acho muito legal. Do ponto de vista de produção, Alien Romulus é, tipo, impecável. E é muito legal porque o 1 e o 2, eles usam fortemente, assim, efeitos práticos. Eu acho que é isso que engrandece muito os filmes. E aí você retomar isso com a tecnologia de hoje em dia, pra você conseguir melhorar ainda mais os Fica efeitos ainda mais práticos. bonito, né? É muito legal. Mas e assim, o que eu acho que me pega um pouco no Alien Romulus é que a história é um pouco mais do mesmo, né? Tipo, de novo, vamos achar uma nave, vai ter um alien, vai ter um xenomorfo, aí o xenomorfo vai começar a matar todo mundo, tá ligado? E aí, tipo, E aí tem um droid. aí tem o droid, aí eles ligam, né, fazem aquele cameo lá com o droid do primeiro filme, né? Porque aí descobre que era a nave do primeiro filme, e tipo, uou, revelação. Tipo, eu acho maneiro, tá ligado? Mas eu não acho que a história é tão inovadora assim e tão impressionante quanto ele é no quesito visual e produção. Tipo, eu acho muito bem filmado. Sim. E eu gosto do elenco, mano. Gosto muito do elenco de Alien Romulus. Eu gosto muito da Cailee Spaeny como Sim. protagonista, tipo, depois dela ter feito Priscilla lá e tudo mais. Eu gosto muito também, ela aparece muito pouco numa minissérie da HBO que chama Mare of Easttown. Ela. Acho que foi a primeira coisa grande que ela fez, assim. E, cara, ela é uma baita atriz, tá ligado? Eu gosto muito do trabalho dela. E eu acho que o David Johnson, que faz o droid no filme, acho que é o David Johnson, é o nome dele, que faz o droid, ele tinha feito o Ryan Lane também, que é um filme muito maneiro. Cara, eu acho que ele manda muito bem como droid Manda. do filme, tá ligado? Tipo, aquele Spane e ele carregam o clima do filme. E eu acho maneiro, tá ligado? Todas as cenas com os facehuggers também Sim. é da hora. Mas eu acho que é um filme que se sustenta mais pelo da hora do que pelo tipo, É isso. caraca, isso aqui foi inovador. Do ponto de vista de, assim, a produção do filme, os efeitos visuais, a coloração, a filmagem, o trabalho dos atores, é um filme muito bom. Só que eu sinto que ele fica bom de verdade se você já é fã da franquia, e aí você vai ter contato com isso, e aí você vai rever as coisas, e aí você vai rever o droid do Vai primeiro bater uma filme. nostalgia, Exato. as homenagens E que ele aí quando eles faz. entram na Nostromo, né, você fica tipo, oh meu Deus, eles estão na Nostromo. Mas, como um filme sozinho, eu acho que, tipo assim, pra alguém que nunca viu, eu acho que não vai ter tanto esse hype quanto alguém que já é fã da franquia. Se sustenta um pouco nas homenagens, né? É, Mas é um filme maneiro demais, tipo, acho um bom filme. O que a gente falou, daqui pra frente, tipo, os filmes são bons, a gente gosta dos filmes. E eu gosto de Alien Romulus, tipo, é um filme que eu me diverti, assistiria de novo, tá ligado? 1000 vezes mais assistir Alien Romulus do que ter que rever Alien 3. nossa, é Porque, tenebroso. pelo menos esse, tipo, você vê que foi feito com carinho, tá ligado? A galera tava feliz de estar ali, tá engajada com a produção. Não parece só, tipo. Eu acho que o Alien 3 e o Resurrection, eles parecem muito, tipo assim, sugar até a última gota do que os dois primeiros É, filmes conseguiram conquistar, né? Mas então pra mim fica na quinta posição. é isso aí. E fala aí do quarto lugar. O quarto e o terceiro colocado agora é. Talvez seja meio polêmico também, porque eu acho que algumas pessoas consideram que eles deveriam estar no final da lista, mas nós discordamos profundamente. E temos que falar o quarto e o terceiro ao mesmo tempo, porque eles se conectam. Não dá pra falar sobre um, tipo, É, sem falar sobre o outro, porque eles são muito complementares mesmo, e um engrandece o outro, né? que é respectivamente Alien Covenant e Prometheus. Alien Covenant em quarto e Prometheus em terceiro lugar aí no top 3. E é aquilo. Podem me chamar de louco, mas eu acho Prometheus e Alien Covenant dois filmaços. Duca. E eu, tipo assim, eu sou. Até hoje eu não superei o fato de que o Ridley Scott. Passou na moto. Mas até hoje eu não superei o fato de que o Ridley Scott provavelmente nunca vai conseguir fazer o terceiro filme pra fechar essa saga. Porque eu acho esses dois filmes fantásticos. Pra quem não sabe, eram pra ser 3 filmes. Era pra ser uma trilogia ali, né, que se passa antes do Alien, o Oitavo Passageiro. Só que, pela recepção do público não ter sido o que eles Da esperavam, crítica, bilheteria. acabou que o terceiro filme talvez nunca vai existir, né? Cada vez menos existe a possibilidade de que vão fazer. E é muito triste, porque são muito bons. Porque, cara, eu acho fantástico, assim. Eu gosto de como o Prometheus retoma
temáticas comuns, né? Ele se pauta muito numa estrutura que a gente já viu ser utilizada no Alien, o Oitavo Passageiro, mas ele expande o universo. Eu acho que Prometheus é um filme que enriquece o universo de Alien, mas ele não necessariamente precisa de Alien para existir. Sim. Porque ele se passa antes. E o xenomorfo no filme mesmo só vai aparecer lá no finalzinho. É quase um easter egg até. Na verdade, o xenomorfo mesmo, ele nem existe no Prometheus ainda, né? Porque eles expandem essa mitologia pra mostrar realmente de onde vai vir geneticamente a criatura do Oitavo Passageiro. E que vem daquela... Né, Dos o experimentos líquido que preto. o David vai fazer também no segundo filme, Alien Covenant. E eu acho muito legal isso, inclusive, porque eles expandem essa mitologia das criaturas, assim, de uma forma muito legal, que não parece que só tiraram da cartola, assim, tipo, vamos botar outro bicho aqui. Então você nem vê mesmo o alien xenomorfo como a gente tá acostumado. E o filme se sustenta sobre isso. Eu gosto muito sobre como Prometheus é o único filme da franquia, se você parar pra pensar, que não tem Alien no título. É verdade. Tanto que quando eu assisti Prometheus pela primeira vez, e eu assisti na época que lançou, não sei se eu deveria, porque eu acho que eu tinha 11 anos quando o filme lançou. Sou de 2001, o filme saiu em 2012. Tinha meus 11, 12 anos, mas eu assisti. E Você eu viu não... nos cinemas? Não vi no cinema, eu vi em casa. Mas eu não sabia que era da franquia Alien. E eu nem sabia que... Tipo, não sabia sobre o que o filme se tratava. Tipo, Prometheus. E aí você vê o pôster não tem um alien. E aí eu fiquei me perguntando, pô, sobre o que é o filme. E eu gosto muito disso. Eu acho fantástico como o Prometheus se sustenta. Eu acho que ele é uma aula de como você reviver uma franquia, tá ligado? Porque hoje em dia a gente vê esses reboots e remakes e sequências que, tipo assim, intrinsecamente dependem da nostalgia pra existir. Prometheus não depende de nada. Prometheus, ele vai ao passado e ele não... Tipo, ele não depende de alguma ferramenta ou de algum personagem que já existia. Tudo nele é novo. E é uma expansão que é muito bem-vinda. Eu gosto muito da expansão moral que o Ridley Scott traz, né? Porque Alien, o Oitavo Passageiro, é um filme estruturado numa tensão constante, né? Tipo, a perseguição, né? Onde tá aquele monstro? De onde ele vai surgir? Ele vai me pegar? E ele tem certas alegorias, né? Que a gente vai falar depois. E o segundo filme é um filme muito mais voltado pra ação. Mas a gente nunca tinha visto tipo, um filme se aprofundar tanto tematicamente da franquia Alien, né? E eu acho que Prometheus e Covenant são os filmes que mais fazem isso. A Fox, na época, eles fizeram uma série sobre os bastidores e o making of de Prometheus, que chama Furious Gods. The Making of Prometheus. E aí tem umas entrevistas com o elenco, assim, e é muito legal ver como tava todo mundo muito engajado nessa ideia de expandir a lore, expandir a mitologia da franquia. O Michael Fassbender mesmo, ele comenta que, assim, se você vai fazer um novo filme, né, numa franquia, você tem que trazer algo novo. Quase que se fosse uma obrigação moral, assim, de trazer algo novo. E pode ser que isso desagrade algumas pessoas, como acabou acontecendo, mas que você tem que correr esse risco de, porra, como que eu consigo expandir esse universo aqui pra não ser só mais do mesmo, né? Que é o que acontece muitas vezes com a maioria das franquias hoje em dia. Sim. E assim, Prometheus é um filme muito pautado nessa vaidade e soberba humanas, né? Porque no filme a gente acompanha essa equipe que que foi pro espaço, porque eles acreditam ter encontrado o que possivelmente é uma pista, um caminho que nos leva aos nossos criadores. É a raça que aos criou engenheiros, a né, humanidade. que teriam criado a humanidade. E a parada é que eles querem encontrar eles para confrontar eles sobre a existência humana, né? Eles querem perguntar qual é o meu propósito, por que vocês nos criaram? E eu acho fantástico a forma como o Ridley Scott desenvolve isso no filme. Porque ele abre o filme com o David, né? Tipo, o David, pra mim, acho que é o meu personagem favorito, assim, da franquia. Eu acho que o Michael Fassbender interpreta ele, tipo assim, de uma maneira excepcional. E eu gosto muito da simbologia que você consegue encontrar só no David. Porque o filme abre, e aí você tá acompanhando o David na nave, né? O pessoal ainda tá todo meio que hibernando lá, né? Na criogenia. Criogenia. E você vê um droid, só que no começo você não sabe que ele é um droid ainda. E aí você vê ele andando pela nave, e aí ele assiste filme
Tipo, ele assiste filme pra se entreter. Ele é vaidoso, ele para na frente do espelho pra descolorir o cabelo, pra se arrumar, Fazer a barba. fazer a barba. Ele pega e ele vai lá e ele fica estudando os sonhos dos humanos. E aí só depois, quando vai acordar todo mundo, que o filme revela, ele é um droide. E aí você automaticamente se questiona, se ele é um robô, por que que ele tem vaidade e ele é tão interessado por essa necessidade de se entreter? E é daí que o filme expande isso, né? Eu acho que é total um reflexo do fato de que, né, o Wayland criou o David à sua imagem e semelhança, e nada mais imagem e semelhança de outro ser humano do que um ser que é vaidoso, né, meio arrogante, porque ele podia não ter feito isso, ele podia só ter feito um robô simples que segue instruções e funções, mas ele quis criar um robô com sentimentos porque ele falou, eu posso fazer um ser sentiente que sente, que pensa por si só. Sim. Assim, eu acho Prometheus um filme fantástico. Fantástico mesmo, assim. Eu sei que muita gente odeia o filme, mas eu adoro. E pra mim, a minha cena favorita do filme é o diálogo entre o David e o... Eu esqueci o nome dele agora. Mas é o... Ai, eu sei quem que é. O marido da bióloga. É, tipo... A minha cena favorita é essa cena onde o David confronta, né? Do pessoal da pesquisa lá da nave. E aí, sobre o porquê que eles estão tão fissurados com a ideia de encontrar os seus É que ele criadores, né? ficou chateado, né? Porque eles... parecia que a pista não tava dando em lugar nenhum. E aí o cara tá super bolado porque... Na cabeça dele, ele não consegue conceber o fato de que a humanidade existe por acaso. A prepotência humana é tão grande de que ele fica, não, tem que ter um motivo pra gente existir. Ele quer acreditar que tem um porquê. Entra muito também nessa discussão da fé, de que, tipo assim, você acreditar que Deus existe e é parte, tipo assim, não tem como ninguém provar que Deus existe 100%. Parte de uma crença. E aí, ele no filme é muito isso, ele quer acreditar que ele tem um propósito. Ele não quer crer que ele pode ser fruto de um acaso. Ser uma simples criação que foi deixada. Até porque, na verdade, a evolução da espécie humana, a evolução de todas as espécies do planeta, não foi uma coisa arquitetada bonitinha, do tipo... Tudo foi, na verdade, uma grande coleção de acasos que foi a escadinha rolando até chegar na gente. E aí nessa cena, o David ele confronta um dos tripulantes lá, né? E ele pergunta, tipo, porque o cara tá tão frustrado com a ideia de que ele pode não conseguir encontrar os engenheiros, né? Que seriam os nossos criadores. E aí o David fala, mas por que vocês me criaram? Eu como robô. Por que eu fui criado? E aí o cara responde, porque a gente podia. E aí o David olha pra ele e fala, mas se você, ao encontrar o seu criador, você ouvisse isso, você ouvisse que você foi criado só porque eles podiam criar você, você ia ficar satisfeito com essa resposta? É. E eu acho que essa cena resume, assim, ela sintetiza tudo o que o filme quer falar, sabe? É essa arrogância humana, essa vaidade, essa prepotência de acreditar que a gente tem que ser maior. Tipo, a gente não pode tipo, só existir não é o suficiente. É ter o prazer da vida, de experienciar. Estar vivo, se conectar com pessoas, ter um mundo de possibilidades na nossa frente não é o suficiente. A gente quer acreditar que a gente é especial. E Prometheus é sobre isso. E eu acho fantástico, assim, fantástico. Não, é muito, muito, muito legal. Essa forma como eles conseguem também não só ter essa discussão moral, muito mais... sendo mais o centro das atenções do que só, tipo, caramba, aliens. Mas os aliens do filme também são muito legais. Eu acho muito bacana como meio que tem essa árvore genealógica, assim, do xenomorfo, porque, na verdade, o xenomorfo ele vai ser fruto de, tipo, cruzamentos com humanos e variações de aliens de, tipo, muito tempo, assim. Nossa, e aquela cena que a Doutora Shawn, ela acabou... Porque, né, o David pingou o líquido preto do mal na bebida do cara. Do marido dela. No marido dela, aí eles tiveram relações, isso passou pra ela, e aí ela engravidou de um polvinho alien muito sinistro. E aquela cena que ela entra no pod
e faz uma cesárea nela mesma pra tirar o Nossa, negócio. É muito boa, é muito boa. E o bichinho animatronic ali, todo... Não, a agonia que dá essa cena, É. tipo, nossa, é muito, muito tensa. O filme é isso, pra além de só ter uma discussão moral muito legal e o suspense, eu sinto que o terror do filme também é muito bem feito. Ele entra meio num body horror, né? É. Nessa cena também, tipo, a mudança corporal que tá acontecendo com ela. Eu acho muito da hora. Eu gosto muito também de como Prometheus, tipo assim, a primeira hora do filme, ela quase não tem tanto atrito. Tipo assim, eles chegam no planeta e eles começam, tipo, a achar aqueles ovos que eles ainda não sabem exatamente o que que tem um líquido preto. E aí eles acreditam que os engenheiros possivelmente todos morreram. Só que vai se criando um clima. Eles não são confrontados com nenhum monstro ainda ou alguma criatura. Mas já vai construindo essa ideia. Aí o David vai lá e põe a gota na bebida do cara. Aí a doutora descobre que tá grávida. Aí alguém começa a ficar doente. Aí os dois pesquisadores ficam presos lá na nave, que eles ainda não sabem que é uma nave dos engenheiros, né? Eles acham que é só tipo um ninho, alguma coisa. E tipo assim, ele vai pincelando todas essas peças. E aí no momento que tudo começa a explodir, tipo, vai junto, vai ao mesmo tempo. E aí, tipo, o filme entra nessa carga de adrenalina que eu acho muito da hora, tá ligado? É. Porque ele começa a ficar muito intenso e aí uma coisa vai levando a outra, tá ligado? E eu acho muito, muito bom. E o David como personagem, pra mim é assim, possivelmente o meu personagem favorito da franquia Alien. É. Porque ele é muito bem desenvolvido. Tipo, ele é a representação da discussão moral do filme. E aí, indo pra Alien Covenant, né? Eu acho fantástico o desenvolvimento que eles dão pra ele no filme. Não, é uma sequência fenomenal, assim. Porque ela consegue retomar os mesmos tópicos de Prometheus, só que com outra perspectiva. E assim, tipo, demorou. Eu entendo que Alien Covenant é um filme que ele abusa um pouco de certas convenções, de certas decisões burras de O pessoal é um personagens. pouquinho mais burro em Alien Covenant. Só que ainda assim, eu acho que, primeiro, o clima de tensão do filme eu acho fantástico. O desenvolvimento do David é muito, muito bom. E eu adoro, tipo, a tensão, o ritmo do filme, tá ligado? Eu gosto muito da maneira com a qual ele aprofunda e traz novas camadas à discussão que Prometheus levanta, tá ligado? Porque se Prometheus era sobre a humanidade querer confrontar o seu criador, Alien Covenant é a humanidade se tornando vítima da sua criação. Porque agora o David, que foi criado por nós para nos servir, é quem tá, tipo, gerando o nosso mal, tá ligado? É quem deseja criar agora. Tipo, ele que era a nossa cobaia, agora tá usando a gente como cobaia para criar algo novo, porque agora ele também quer se sentir na posição de criador. Então, tipo, é isso, essa obsessão humana que passa para ele, né? Tipo, pô, o encerramento do filme é fantástico. E eu gosto muito, tipo assim, eu acho que esse filme tem cenas fantásticas. O primeiro encontro deles com aquele xenomorfo meio bebezinho lá no pod, quando eles descem pro planeta. Que aí um dos caras já tá infectado e o cara começa a se tremer todo assim e sai o bicho de dentro dele, tá ligado? Estoura as costas dele. Tipo, cara, que cena bem filmada e, tipo, tensa, tá ligado? Eu acho muito, muito bom. O filme tem um pouco de gore também, muito sangue, tá ligado? E eu gosto muito, assim. O Alien Covenant, ele abusa um pouco mais dessa coisa do gore, da violência, tiro pra todo lado e caramba, explodiu o negócio e aí tem o bicho, aí o bicho corre, o bicho lá. Mas eu sinto que essa leve mudança de tom, assim, não... Nossa, agora o filme tá, sabe, virou um filme de ação qualquer. Justamente porque essa discussão moral ainda tá muito presente, só que agora com mais tiro e Sim. bicho explodindo e tudo. Assim, eu ousaria dizer que dentre toda a franquia Alien, o David é o personagem mais bem construído, mais complexo que a gente tem. Porque eu gosto muito de como ele não é um vilão. Alien Covenant não transforma o David num personagem mau. Ele é um antagonista. Porque ele é completamente complexo. Ele é um reflexo da criação, literalmente da criação dele. Tipo, você consegue compreender exatamente o que o motiva. E o filme também, Alien Covenant, propõe muito essa discussão de, tipo, o que é que nos torna humanos? Porque se em Prometheus a gente descobre que a humanidade foi criada pelos engenheiros e os engenheiros meio que nos abandonaram, a gente não tinha exatamente um propósito claro. E aí a gente também quis chegar no patamar de criador. Criamos o David, né? Começamos a criar robôs.
e aí passamos pra eles a nossa arrogância, né? Tipo, o que nos torna humanos e por que que o David não pode ser humano também? Porque o David começa a demonstrar vaidade, começa a demonstrar interesse por certos tópicos, ele fica fissurado com a ideia de criar algo, né? De fazer os seus estudos também, porque agora ele também quer se tornar um criador. E aí, tipo, isso concretiza essa discussão moral, né? De tipo, por que que a gente tem tanto essa necessidade de se sentir especial? Por que a gente quer tanto se assumir como, tipo, o topo da cadeia alimentar e os mais por que que fodas, né? Por que que a gente não pode viver em comunhão? É. Não, um filme muito bom. E o plot twist no final, cara, nossa, ele pega demais. Tipo, Ele eu acho, pega beleza, demais. levemente previsível quando chega em certo ponto do filme, mas eu acho muito bom. Nossa, tipo, a cena que ele vai lá, ele corta o cabelo e aí ele tinge o cabelo dele, porque ele sempre descoloria, né? E aí ele se passa pelo Walter, né? Que é o O outro outro droid, droid. igual a ele. Puta, assim, nossa, o Michael Fassbender, ele dá uma aula de atuação nesses filmes, cara. É muito, muito, muito bom. E eu acho a direção do Ridley Scott muito boa. Eu acho que, tipo, a maneira com a qual ele explora aquele cenário, o filme nunca parece preso a nunca parece limitado. Porque algo que às vezes você consegue perceber em certos filmes é aquele negócio que, tipo assim, ele tem certas locações e aí, tipo, eles querem dar uma ideia de que a história é muito grandiosa, mas a história nunca sai de um núcleo. Tipo, é sempre muito fechado. Eu gosto de como ele explora o cenário, ele explora toda a nave que a equipe de Prometheus chega e explora toda aquela nave dos engenheiros, tá ligado? Eu gosto de como no Alien Covenant, quando eles descem, né, aquela equipe que tá pra povoar, eles são enganados, né? Porque essa que é qual que é a grande trama do Alien Covenant? É uma equipe que foi enviada para povoar um novo planeta, acaba captando uma mensagem de socorro, uma mensagem humana, num planeta que para eles não, tipo assim, não existia rastro De de vida, ninguém humano de... lá, de vida. E aí eles descem e eventualmente eles percebem que eles caíram numa armadilha, tá ligado? Que lá não é, aquela mensagem não era exatamente o que eles imaginavam. E... Nossa, eu me perdi um pouco. O que eu tava falando? Sobre... Você estava dando um recap da história de Alien Covenant. E por Não, que eles antes chegaram disso. lá. Sobre o Ah, cenário. é. E eu gosto muito depois que eles caem, tipo, eles descem lá e tudo mais, a maneira como ele explora aquele cenário. Beleza que existem as convenções lá, os personagens burros que, tipo, pô, vou ver uma planta que solta um Vou cheiro tocar e eu vou nela. apertar ela bem na frente do meu nariz aqui, ó. Tá ligado? E vou respirar isso e não vou falar pra ninguém. Tipo, mas eu acho legal, tá ligado? Você vê um pouco dessa flora e fauna. No Alien Covenant a gente também descobre aquele passado de que, tipo, aquelas cápsulas que a gente viu no Prometheus eram meio que armas biológicas dos engenheiros, e aquele era um outro povo que eles também meio que condenaram, né? Você vê que, tipo assim, talvez a humanidade só existia porque eles não tinham conseguido ir até lá pra nos destruir, pra nos descartar. Não, eu acho que inclusive no final do Prometheus, quando eles encontram o último engenheiro vivo lá e ele estoura todo mundo, e a Shauna, a única que ela escapa, ela manda mensagem lá para as duas pessoas da equipe que ficaram na nave que Ele vai pra Terra, ele tá né? indo pra Terra, porque provavelmente o plano deles, depois que eles fizeram os humanos e falaram, nossa, que bosta, não gostei, eles iam só explodir a Terra que nem explodiram nos outros planetas e iam embora, entendeu? Então, provavelmente foi isso que aconteceu de novo, eles só Exato, detonaram todo e é mundo. isso, tipo, se você descobrisse que você foi criado puramente porque alguém podia, tipo, isso seria o suficiente pra você, sabe? É. Muito, muito fantástico, cara. Eu adoro esses filmes, eu acho, tipo, que as pessoas julgaram mal eles. Eu acho que cai um pouco nesse patamar de que, tipo assim, as pessoas jogaram as expectativas dela do que elas queriam que o filme fosse É. versus o que o filme quer ser. Porque se você parar pra pensar tematicamente, Prometheus e Alien Covenant são os filmes que mais se destacam, assim, da franquia Alien, exatamente por essa discussão moral e temática que ele quer trazer, né? Eles são aprofundados muito mais nessas alegorias e simbolismos. Enquanto os outros filmes é mais, tipo, um clima de tensão, um clima de ação, mas sem uma grande carga de simbolismos, né? E eu acho que
Isso é o que me faz ser apaixonado por Prometheus e Alien Covenant, mas eu entendo que não é algo que agrada a todo mundo Sim. tão facilmente, tá As ligado? pessoas têm o direito de ter a opinião delas, mas eu sinto que a maioria das críticas em relação a Prometheus e Alien Covenant gira em torno de ai, mas o Alien não aparece, mas eu quero ver o Alien. Amigão, reassiste o primeiro e o segundo. Você quer ver o xenomorfo? Do bicho pretão grande? Assiste o primeiro e o segundo. Entendeu? Porque também você quer uma franquia que seja igual, todos os filmes iguais, assim, a mesma coisa. Por isso que Alien Romulus não tá tão alto na nossa lista também. Porque acabou sendo um pouco do mesmo ali. Apesar de ser visualmente bonito e bem feito e bem atuado. Aí vai ter o xenomorfo, e vai ter uma nave, vai ser meio claustrofóbico, e aí ele vai aparecer ali, sabe? E aí, pô, chega um filme legal, com uma abordagem nova, com expansão da biologia da criatura, da mitologia do universo, que não tá mais só preso a uma nave, que eu sinto que essa claustrofobia, ela funciona muito bem no primeiro e no segundo filme. Mas agora tem todo planetas inteiros pra você explorar, e aí, ai Não dá pra não. você replicar isso de novo, e de novo, e de novo. Tipo, aí vai ser sempre, eles vão estar numa nave, vai ter um alien, ele vai estar caçando todo mundo. Tipo, sempre a mesma coisa. Fica maçante, tá ligado? Tipo, não dá pra ser sempre essa mesma parada. E eu gosto de, tipo, exatamente essa inovação que o Ridley Scott propõe com esses filmes. Eu acho uma pena que não ter sido tão bem recebido. É. Porque, nossa, cara, ainda mais com o encerramento do segundo filme, quando o plano do David se concretiza lá, véi, e ele botando a mina na criogenia e sobrou só um ovinho, assim, né? Um embrião que ele prendeu lá do xenomorfo. E ele parte, tipo, ao espaço. Tipo, é um final aberto que funciona. Tipo assim, dá pra você assistir os dois filmes e, tipo, tá. Porque aí dá a entender que, né, provavelmente ele continuou os experimentos dele que gerou no xenomorfo que a gente é mais familiarizado e que o bicho começou a se É, espalhar pelo universo. tipo, exatamente. Mas, puta, eu queria ver como o Ridley Scott ia conectar isso no terceiro filme, tá ligado? Eu queria muito saber, assim, tipo, o que ele ia fazer, qual que era o plano dele. Vamos fazer uma vaquinha pro Ridley Scott fazer o terceiro filme. Vaquinha online. Vaquinha online. Ridley Scott, faça o terceiro filme da saga Prometheus. E bem, Quais sobraram? sobrou Alien 1 e 2, né? Que, cara, são de longe os melhores filmes da franquia. E quando a gente vai falar o segundo, vocês automaticamente vão saber o primeiro filme. É. Então, assim, no segundo lugar, na nossa segunda posição, fica Aliens, Aliens. que é o segundo filme. E em primeiro lugar, Alien, o Oitavo Passageiro. Não tem como, não podia ser diferente. Mas falando primeiro de Aliens, cara, eu acho, tipo assim, pensa comigo. Tô pensando. Você tem o filme de 79, Alien, o Oitavo Passageiro. O filme, cara, se torna um sucesso de crítica, de público, tá ligado? Ele chega revolucionando o gênero de terror com ficção científica de uma forma impressionante, tá ligado? Se torna um marco, a Sigourney Weaver no filme, tá ligado? O sucesso que ela faz. E você tem um filme que é muito contido. Ele acontece muito no microcosmo ali, né? Tipo assim, é a nave e os seus personagens e eles estão dentro daquele ambiente. A claustrofobia é a grande ferramenta de tensão de Alien, o Oitavo Passageiro. E aí, pra você chegar em Aliens, né, você fazer uma sequência, e o James Cameron simplesmente falar, dane-se a claustrofobia. Eu não quero um Alien, eu quero 1000. E aí, tipo, o filme tem uma construção temática completamente diferente. Ele é um filme, tipo, de ação e aventura com ficção científica, tá ligado? E, tipo, nem tem tanto horror, de fato. E funciona. É uma decisão insana. Tipo assim, tem que respeitar o James Cameron por conseguir Sim. executar isso, tá ligado? Sim. Porque, cara, Aliens é outra parada, mano. Tipo, eles metendo bala em xenomorfo o tempo inteiro, e explosão, e tem uma rainha, tá ligado? Dos aliens que é, tipo, enorme Não, e essa horrenda. decisão de novo, né? Como vamos expandir a franquia? E aí o cara pensa, eu vou botar uma rainha alien gigantesca, que é ela que põe os ovos, e aí vai ter um exército de xenomorfos. E, de novo, não é uma coisa que fica caricata, do tipo que você vai um monte de alien e o bicho, tipo assim, ele perde esse fator agonia e esse fator terror. Porque James Cameron, ele comenta umas entrevistas que nos bastidores do filme, assim, quando você vai ver
como é que fala? As fantasias, as armaduras mesmo que eles fizeram pros xenomorfos na luz do dia, parece um negócio totalmente caricato, assim, fantasia de carnaval. Mas quando ele faz a escolha da luz e sombra para as cenas, o negócio fica muito aterrorizante, porque são poucas as cenas que você vê o bicho realmente em alta definição, assim. A maioria tá naquela coisa meio E neblina, tudo é muito daqueles rápido. túneis, sim. Tipo, eu acho que o James Cameron, pô, o cara é um puta diretor, tá ligado? O maluco fez Titanic, fez os Avatar, tá ligado? O Exterminador do Futuro, que são, tipo, sabe, só filmes fantásticos de ficção científica. O cara é, tipo, um monstro. E ele sabe lidar com esse dinamismo, tá ligado? Eu acho que ele traz um dinamismo muito bem-vindo pra franquia de Alien. Porque é isso, tipo, as coisas acontecem de uma forma meio rápida e tudo mais, mas a trama é muito interessante, tá ligado? Porque agora eles estão presos. E aí, beleza, a gente tem de novo a dinâmica de uma equipe que vai meio que morrendo um por um, e vai sendo pega, só que a gente tem agora uma criança, tá ligado? A gente tem a Ripley tendo que assumir, de certa forma, esse papel de mãe, indiretamente, e que impulsiona a figura dela como uma final girl, tá ligado? Porque, tipo, os homens, eles agem no impulso. É. Eles agem na força bruta. Os caras querem explodir e atirar em todo mundo e dane-se, tá ligado? Tipo, esse é o plano. Qual que é o plano? A gente vai explodir, a gente vai sair daqui metendo bala. E, tipo, a Ripley, ela faz isso, mas ela é muito mais racional quanto a isso. O que também é um puta tapa na cara, porque comumente o que a gente tem impulsionado de narrativamente falando, o que é impulsionado normalmente na figura feminina é que a mulher é muito movida pelas emoções. A mulher é muito irracional. E ele vem pra, tipo, jogar na tua cara o contrário, tá ligado? Os homens agem no impulso. Os homens agem pela força bruta. E a Ripley, ela utiliza a força bruta, mas ela é muito mais inteligente. É, até porque toda a premissa é que depois que encontram ela no pod flutuando lá, né? Depois que ela escapa no primeiro filme, ela vai contar, né, pra empresa Wayland e Yutani, porque eles ficam muito bolados que ela explodiu a Nostromo. E ela fala, não, porque Tem essa tem essa criatura. criatura e tal, e agora tá no planeta tal, e tem que mandar gente pra lá e tudo pra acabar com isso, porque ela vai exterminar a raça humana, e ninguém acredita nela. E todos eles falam que ela tá louca, que ela teve, sei lá, psicose do espaço. E ninguém acredita nela. E aí eles pedem contato com o planeta. Que acho que qual era o nome? Era alguma coisa 426, eu acho. Eles pedem contato com o planeta. E aí eles ficam tipo, Ripley, você quer ir pra lá pra dar uma olhada? Ou seja, tipo, a opinião dela só é importante agora depois que eles quebram a cara e veem que eles estavam errados. E ainda Exato. assim, a tripulação, ninguém acredita nela, porque eles mandam ela pra lá, né, pra justamente auxiliar a tripulação, só que todo mundo ali é militar, e tipo... E a galera não ouve ela, tipo, a galera não... É isso, tipo, ela tenta dar... Tipo, eu já lidei com isso. Mas é isso, é a arrogância masculina de tipo, não, mas eu sou foda, tá ligado? Se esse bichão aparecer na minha frente, eu vou estourar ele. Mesmo a outra mulher que faz parte da equipe, aquela do cabelinho curto, que usa uma bandaninha meio Rambo, ela também, tipo, não acredita na Ripley, porque ela tá naquele ambiente ali, né, provavelmente Sim. 90% masculino também. E aí eles quebram a cara. E é um baita filme, mano. Aliens é muito divertido. É tenso, tá ligado? Eu acho que ele não abusa de um horror igual ao primeiro filme. Mas ele é meio nojento, tá ligado? Tipo, ele abusa um pouco disso, sabe? Quando você vê aquela gosma, quando ela encontra a rainha e tem aquele monte de ovo e, tipo, a textura das coisas, tipo, isso te deixa incomodado, tá ligado? Tenso. O James Cameron ele comentou isso também, que ele fala que se você vai fazer um filme de terror e você não consegue, não pretende pegar tantas pessoas pelo fator susto, você pega elas pelo fator nojo, pelo fator, tipo, asco, por essa coisa... Porque essa é também essa reação meio gutural, Sim, primitiva. Tanto que tem aquela cena que uma das tripulantes lá, ela é pega pelos aliens e ela é colocada, tipo, na no parede ninho, lá, é. ali sai o facehugger dela, e aí tem aquela coisa também, tipo, meio gore, body horror. E eles fizeram, inclusive, outro fantoche, tipo, animatronic especificamente pra aquela cena, porque ele falou, não, eu queria que fosse a coisa mais alienígena, esquisita possível, o bicho se debatendo, e Aham. sangue pra todo lado. Porque, você chegou a comentar isso, mas quando a gente fala de terror é algo muito subjetivo, né? O que é esse
terror. O que te dá medo não necessariamente vai me dar medo. O que me gera aflição não necessariamente te gera aflição, tá ligado? Depende muito da nossa vivência. Porque é isso, tipo, o medo ele vem de um lugar involuntário. Tipo, a gente não escolhe o que a gente tem medo. Tipo, você não escolhe o que te assusta. Só acontece. Tanto que a equipe de produção não tava botando tanta fé na direção do James Cameron, porque acharam que ele era novo demais, e os filmes que ele já tinha produzido até agora, tipo, O Exterminador do Futuro, que acho que na época era o que tava mais bombando, né, da direção dele, todo mundo falou assim, tá, beleza, isso aí é legal, mas como é que tu vai fazer um filme de terror? E aí ele vai lá e ele mostra que, tipo assim, cara, eu não preciso não tem só uma forma de você fazer terror. Eu posso também causar essa angústia, esse nervo, esse negócio, fazendo cenas extremamente caóticas, que você não tá enxergando nada, mas tem um monte de bicho andando pelas paredes, pelo teto, na sua tela, o negócio saindo de dentro da outra pessoa. E o cara fez isso com maestria. Tipo, chegou e falou, é isso aí. Mano, é um baita filme, é muito divertido. E, tipo, aura demais a Ripley andando, Nossa, lança-chamas na mão e Final metendo Girl bala, suprema. tipo... Nossa, é muito da hora, tá ligado? Ela também, aquela cena final, com ela no robozão lá, que ela usa, tipo, Nossa. o robozão pra lutar com o xenomorfo, né? Não, essa é a melhor, tipo, boss fight da história dos filmes, É assim. muito da hora, mano. Tipo, nossa, aquela cena é fantástica. É muito Porque legal. você acha que acabou, né? Tipo, ai, não, pera, agora eles subiram, foram pra nave, tá tudo bem. E aí, de repente, tipo, puta, o bicho tá lá de novo e tem que lutar e joga o bicho no espaço. Muito maneiro, mano. É muito legal. E assim chegamos ao primeiro filme, né, mano? The number one. E não tinha como, família. tem como. O primeiro filme tem que ser Alien, o Oitavo Passageiro. O primeiro filme da franquia, dirigido pelo Ridley Scott. Revolucionou. Um filme que, cara, revolucionou tudo. Eu acho que é o filme que consolidou o conceito de Final Girl, tá ligado? Tipo, é isso, sabe? Porque eu acho que também terror, a gente tinha, principalmente nessa época, se você pensar em 79, o gênero era muito voltado pra essa parada meio camp, né? Meio tipo adolescentes que são perseguidos por algo e essa ingenuidade dos adolescentes que leva a tantos erros, E né? as mulheres normalmente sempre são as primeiras a morrer. E as mulheres normalmente eram mais caricaturas, né? E aí você chega em Alien e, tipo, a Ripley é a mulher que é a mais racional e é a mais inteligente. Tipo, até quando eles vão lá, eles descem da nave a primeira vez e voltam e ela não quer deixar eles entrarem na nave, né? Ele fica tipo, não, mas espera aí, a gente tem que deixar Eu eles sou o capitão. tem que deixar eles em contenção e não sei o que. Aí chega o cara, eu que mando aqui nessa porra, manda ele subir. E aí dá a merda que dá e todo mundo vai morrendo. E eu acho fantástico em como a direção do Ridley Scott em Alien abusa do espaço, sabe? Ele constrói aquele cenário frio daquela nave que te deixa tenso, que te deixa com medo. E a partir do momento que você sabe que tem algo andando pelos corredores e pela tubulação e que você não vê ainda, porque hoje em dia é muito fácil a gente falar sobre como é o Alien. Todo mundo sabe como que é o Alien. Mas, cara, imagina ver esse filme nessa época. Imagina, tipo, em 79 você assistir Alien e você não sabe o que é o xenomorfo. Você não sabe como ele é. E aí você só fica vendo essas pequenas coisas, tá ligado? Uma das primeiras aparições que ele faz, você não vê ele inteiro, mas você vê que ele babando. E aí ele se levantando na frente, né? Do pessoal. E é aquele bagulho aterrorizante, assim. Tipo, cara, o que é isso? Que criatura bizarra, tá ligado? E eu acho muito da hora, tá ligado? Tipo, fantástico a forma como ele explora o cenário, constrói. A fotografia do filme é muito boa. Tipo, acho que isso impulsiona a atenção do filme. Não, o fato de o cenário, né, essa construção da nave, ela ser feita majoritariamente por corredores e salinhas muito pequenas, isso adiciona, assim, serve tão bem a narrativa aí pra essa questão claustrofóbica. Porque acho que se a gente for pensar em o imaginário popular de naves do espaço, na época que o filme saiu, não era essa noção de, tipo, corredores apertados tipo, a porta que abre e fecha e tubulação. Se você pensar, por exemplo, Star Trek, que é essas coisas mais antigas, principalmente o desenho animado também, que é bem mais antigo, as naves eram, tipo, amplas. Tinha essa sala do Sim. capitão, né? A área do capitão ali. Essa coisa ampla, essa coisa de conceito aberto. Não tinha essa ideia da claustrofobia. E isso serve tão bem
pra narrativa. Serve tão bem. Sim, porque, tipo, antes disso a gente tinha tido também o quê? Star Wars, que era muito recente, que também é outra pegada, né? Eu sinto que Alien traz esse futurismo meio sujo, de certo modo. É muita coisa, tipo, a própria. Acho que o ambiente mais amplo que tem é a sala onde eles sentam pra comer. É. Mas que ainda assim tem muita coisa, tipo, é a mesa meio redonda e tem coisa no teto e, tipo, não tem tanto espaço pra andar. É porque é um futurismo menos glamouroso, se você parar a pensar. Porque a Nostromo, eles não estão. Não são uma nave em missão colonizadora, uma nave que vai lutar contra os maus. Eles são, tipo, uma transportadora. Eles estão transportando minério. Tipo assim, a galera ele só tá trabalhando, sabe? Não é essa coisa do futurismo como, ai, que coisa gloriosa e tal. E eu acho que é uma abordagem que é muito bacana. Principalmente Sim. pra época, eu acho que tinha essa ideia de pensar ainda no futuro como essa coisa grandiosa. Acho que hoje em dia a gente tem mais esse pessimismo, mas na época ainda tinha mais essa coisa de, ai, no futuro teremos carros voadores e Sim. etc. Eu acho que foi uma escolha muito, muito bacana. E a nave também com esse ambiente meio monocromático, né? Isso eu acho interessante, uma decisão muito interessante do filme, porque, tipo, você não tem muita cor em Alien. Tipo, tudo é muito escuro, é meio frio, é aquele preto com cinza, com metálico, tipo, dá uma sensação de frieza mesmo, sabe? E o calor vem do confronto, o calor vem da tensão, eles suando de nervoso, eles pegando lança-chamas pra tentar confrontar um bicho que eles não sabem como é e aonde tá ligado? É daí que vem a tensão, o grande coração do filme, né? Que te deixa tenso tipo, faz você se importar com aqueles personagens e ao mesmo tempo, tipo, se afastar com medo do que vai aparecer, tá ligado? E uma parada que é muito da hora de Alien é a alegoria que tem, né? Não, eu tava esperando o meu momento pra falar isso, porque uma das coisas que eu mais gosto de Alien, e sempre que eu comento as pessoas me olham com certo estranhamento, mas eu tenho provas pra provar meu argumento, que já foi admitido pelos roteiristas, pelo Dan O'Brien e pelo Giger, que infelizmente não estão mais entre nós, mas que eles admitiram que a ideia principal pro filme e pro Alien é pra ser uma alegoria de abuso voltada para o público masculino. Porque logo depois que foi feito o filme, fizeram um documentário, né, sobre o primeiro Alien. E nesse documentário, o Dan O'Brien, que foi o roteirista principal, assim, ele fala que a ideia dele era atacar principalmente o público masculino, justamente para ser contra esse estereótipo dos filmes na época de que atacava sempre as mulheres nos seus momentos mais vulneráveis. Então era que nem Psicose, Você no Chuveiro? Psicose, né? Que aí a mulher ela vai lá, ela vai tomar banho, ela vai ficar nua, e aí vai ficar, uau, a mulher está pelada. E aí o assassino vai lá e vai matar ela. Ou tipo, a mulher vai lá e ela vai namorar com o cara, e aí vai matar a mulher. Sempre os filmes, não sei, mas a grande maioria buscava atacar as mulheres nos seus pontos de mais fragilidade. E aí ele pensou, como que eu posso converter isso pra atacar os homens? Tanto que principalmente no filme todo, nenhuma mulher, e acho que em grande parte na franquia isso se manteve, mesmo sem ser sob a direção do Ridley Scott, as mulheres não são vítimas do facehugger. Tipo, acho que se tem pouquíssimas. 90% das vítimas do facehugger são homens. No primeiro filme até tem uma outra mulher na nave que morre pro xenomorfo, mas não pro Pro facehugger. facehugger. E por quê? Porque o facehugger, ele é uma alegoria de violência. E o outro roteirista, né, que foi o H.R. Giger, ele foi o responsável total pela criação do design do facehugger e do xenomorfo, mas principalmente do design do xenomorfo. E em entrevista também, ele comenta que a ideia é ser justamente essa criatura que viola a vítima, porque a forma de reprodução dela é totalmente baseada numa violação sem consentimento. É um bicho que gruda na sua cara, ele coloca um negócio em você, Penetra sua boca, penetra sua boca sem o seu consentimento e planta algo dentro de você, né? planta algo dentro de você e depois essa coisa sai de você com uma extrema violência. Porque também essa ideia do parto, né? A cena do chestburster total é inspirada num parto.
Porque essa coisa saindo do seu corpo com violência, que é um conceito que é alienígena para os homens. A maioria dos homens nunca vai se preocupar em ter que passar por um negócio desse. Porque esse tipo de violência só é sofrida pelas mulheres. Então, quando os Medo homens... do abuso, né? Quando os homens são confrontados com isso, é aí que tá o terror. E eu acho isso incrível. E outra coisa que as pessoas, eu acho que a maioria não sabe, é que o facehugger, ele não foi concebido com a ideia de ter patas. Eles não têm patas, eles têm dedos. Aquelas coisinhas deles, na verdade, são dedos. E o Giger, quando você vai ver as artes conceituais do facehugger, você vê que era ainda mais macabro originalmente, porque os dedos tinham unhas. Justamente porque a ideia era ser uma mão que tapa a boca da vítima pra imobilizar ela. Exato. E também sobre a cauda que enrola no pescoço, que enforca a vítima. Tudo isso são alegorias pra violência por abuso, mas voltado pro público masculino como uma crítica. E eu acho isso sensacional. E é por isso que o filme de 79, né, que originou tudo isso, o Alien, o Oitavo Passageiro, ele consolida a Ripley como uma Final Girl. Quem salva o dia e quem sobrevive é a mulher. E quem toma as decisões mais irracionais e impulsivas são os homens. É ela que tenta impedir os caras de entrar na nave, fala que eles têm que ficar em contenção. E aí o capitão fala, não, deixa entrar, tá ligado? E tipo, por mais que, beleza, os caras não agiram com... Eles estavam pensando no bem do próximo, eles são mais impulsivos e menos racionais. O que é um pouco daquilo que a gente comentou, de que, tipo assim, comumente as mulheres são retratadas como as impulsivas e movidas pela emoção. E o filme desmistifica isso. Não, eu acho sensacional, assim, toda essa narrativa do filme que consolida no final na Ripley como a única sobrevivente é sensacional. Eu adoro isso. E quem falar que eu tô exagerando pode procurar as entrevistas, porque é verdade, tipo assim. Não, literal, tipo assim, isso foi algo que eu não pensei a primeira vez que eu assisti. Eu não tinha tido essa reflexão. Mas, tipo, depois, quando a gente assistiu e conversando e pesquisando, tipo, real mesmo, assim, tá ligado? Quando você olha, principalmente quando você olha as artes conceituais, não tem como você falar que não é, tá ligado? Tipo assim, você tem literalmente a declaração dos roteiristas falando e tem as artes conceituais e, tipo, tá ali na tua cara, tá ligado? Tipo, aí você, porque tá querendo meter política em tudo. Não, amigo, é sobre declarações isso, tá oficiais dos roteiristas. Não, e é muito bom que fofoca dos bastidores. Quando o H.R. Giger ele fez a arte conceitual e entregou pros produtores, eles odiaram. Justamente por causa dessa mensagem por trás. Eles acharam que ele era um doente da cabeça. Justamente que se você for olhar o trabalho dele, é um negócio meio bizarrão, assim. Mas ele na arte do terror, ele é, assim, um mestre. O cara manda muito. Mas os produtores acharam horrível, demitiram ele, contrataram outro cara pra fazer o design do Alien. O Ridley Scott odiou esse design novo e falou, não, eu quero o H.R. Giger de volta e eu só vou fazer esse filme se vocês trouxerem ele de volta, porque isso aqui tá um lixo. E eu achei isso genial, tipo assim, incrível. Mano, muito bom. E a motoca aí. E, mano, acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Recapitulando aí o ranking final, do último pro primeiro, Alien 3, pior de todos. Horrível. Alien Resurrection, terrível, mas não passa pano para abuso, então Tá pouco pouquinho menos melhor. horrível. Alien Romulus, que aí já é um bom filme. Alien Covenant e Prometheus, que pra mim são duas joias incompreendidas. Aliens e o grande maioral, Alien, o Oitavo Passageiro. E é isso aí. Baita filme. Filmaço. Essa franquia é muito boa. A gente tá bem animado pra começar a assistir Alien Earth, né? Yes. Eu estou muito animada. Tá com o crachazinho aí da Gente, série. meu sonho é ter uma jaqueta da Nostromo, assim. Se alguém souber onde tem, quem faz, por favor, manda aí nos comentários. Porque, assim, esse é o meu sonho. Igual a da Ripley no filme. Igual a da Ripley. Esse é meu sonho de criança, assim, juro. E acho que é isso, né? É isso. Comentem aí embaixo o ranking de vocês da franquia Alien. Porque eu quero ver aí... Principalmente onde é que vocês vão botar Prometheus e Alien Covenant. Comentem aí o que vocês já acham. Sei que muita gente não gosta desses filmes. Então, comentem aí embaixo o que vocês acharam. E muito obrigado por nos assistir ou nos escutar até agora. E nos vemos no próximo episódio. Valeu. Tchau.